Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por mais uma vez estarmos na Tua presença, Pai. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado por estarmos na Tua família. Obrigado, Pai, porque temos hoje a Tua natureza divina habitando dentro de nós. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu és o nosso Jeová Rafá, o Deus que é aquele que nos cura. Obrigado porque Tu és a nossa salvação. Tu és o nosso rochedo. Tu és a nossa torre forte. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E Pai, muito obrigado, porque Você já enviou a Sua palavra, já nos limpou, já nos curou e nos livrou do que nos era danoso, dos que nos causava morte. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Aleluia! Pelo dom da vida em Cristo Jesus. Nós Te bendizemos e Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode sentar, irmão e irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Fica à vontade, você está na casa do seu Pai. Amém. Senta na mesa e come. Amém. Graças a Deus eu estou vendo mais uma vez o amado aqui. Deus te abençoe, viu, meu querido? Muito obrigado, porque sua presença muito nos honra. E ainda bem que o senhor veio junto com esse rapaz aí que está do seu lado. Ele veio com segurança hoje. Amém? Graças a Deus. Irmã Messia e o esposo dela, o Nenê, está aqui. Graças a Deus, ouvindo a palavra. Muito bom, fico muito feliz. E você, irmão e irmã, também que faz parte dessa visão, muito obrigado pela tua presença. Graças a Deus, porque você aqui faz o ajuntamento santo. Amém? Vocês querem ficar aí ou querem sentar? Ficar aí, né? Tá certo. Pode sentar. Obrigado. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Você tem certeza que você tem a salvação? Vou perguntar isso de novo para você ter certeza quando falar. Você tem certeza da sua salvação? Quem tem Jesus aqui no coração? Aleluia. A programação de Deus em Cristo Jesus foi um pacote de salvação, libertação, preservação, cura e saúde plena e perfeita. Amém? A salvação em Cristo Jesus, lá naquela cruz do Calvário, limpou os nossos pecados. Nós ficamos mais alvos do que a branca lã. Sim ou não? Sim ou não? Aleluia, eu estou falando com crente, amém? Então, quando falar do sangue de Jesus, diga: Ele me lavou, Ele me limpou e me justificou. Estou limpo, zerado, quitado diante do Senhor. E a obra do pecado, ou a força do pecado, não opera mais em mim e em você. Diga: no meu corpo, hoje habita santidade. O pecado dominava a carne, e por causa do pecado, gerava-se a morte. Mas nós fomos livres, liberados da desgraça do pecado, daquilo que nos corrompia e nos fazia dignos de morte. Diga: Deus, olha para a minha vida agora, através do sacrifício de Jesus. Diga: e esse sacrifício satisfez a Deus. Diga: eu não preciso levar, nem carregar doenças e enfermidades, nem levar a culpa de pecado, porque Jesus já tomou sobre si. E diga: inclusive na salvação, tem o livramento da miséria e da pobreza. Diga: eu sou próspero no espírito, na alma, no corpo e em bens materiais. Aleluia. Romanos, Paulo diz que juntamente com Cristo, Deus nos dará todas as coisas. Aleluia. Quem tem boca aqui? Talvez você esteja esperando alguém dizer: quem tem boca vai a Roma. Não, crente que tem boca faz as coisas acontecerem na terra. Amém? Crente em Cristo Jesus chama à existência as coisas que ainda não viu, as coisas que ainda não está sentindo, como se já fossem. Talvez você esteja imaginando: estamos morando no interior da cidade, de uma cidade de Pernambuco, região da zona da mata, entrada para o agreste, talvez lá no Nordeste esquecido. Quantos anos de seca? Eu me lembro que assim que a gente morou aqui, veio para morar nessa cidade, mais de 20 dias para ter água na torneira, meu amigo. Tinha mês que a gente vinha pela graça para a igreja. Não, a gente tomava banho.
para poder vir para a igreja. Era um sacrifício, literalmente, de louvor a Deus, tomar banho e vir para a igreja, na rua que morávamos. Mas, amados, graças a Deus que normalizou isso. Se o natural normaliza e traz graça e traz alívio para a nossa vida, imagina o que Cristo fez para mim e para você. Ele tirou a dívida, colocou o crédito. Ele tirou o desmerecimento e nos fez, pela sua graça, merecedores de toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu amor. Quem acredita nisso aqui? Se Deus é tão bom ao ponto de nos livrar da morte eterna, nos livrar da condenação que nos levaria para a perdição plena, será que Ele não é bom o suficiente para te manter saudável e me manter saudável? Diga, Deus é bom. E Ele tem boas dádivas. Diga, todo o dom perfeito, toda boa dádiva, vem do meu Pai. Aleluia. Sabe, amados, por mais que situações aconteçam e sintomas cheguem no seu corpo, você não é doente. Porque Jesus já te curou. Pode estar no momento sofrendo sintomas, pode estar com um laudo médico dizendo que talvez tenha tal doença, mas uma vez informado o nome, bota esse nome debaixo do nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda bem que você é crente, e eu creio que nesse silêncio que você está aí, como o meu tempo da ficha, eu sou o tempo da ficha, tinha que esperar a ficha cair para funcionar a ligação. Alguns foram do cartão, outros já do celular, mas a mais eu fui do tempo da ficha. Quando a informação da palavra chegou, trazendo novidade de vida, muitas das vezes a minha religiosidade, o meu pensamento de que talvez fosse bem assim, trazia diferença do que Deus era e do que Deus queria fazer. Às vezes eu era como aquele leproso, chegava e dizia, Senhor, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, mas eu não sei se Você quer. Quem já caiu nessa encruzilhada aqui? De não saber a vontade de Deus, de não conhecer a vontade expressa de Deus. Diga, Jesus Cristo. Diga com mais firmeza, diga, Jesus Cristo. É a expressão exata de tudo que Deus queria fazer. Diga, Jesus falou tudo o que Deus queria dizer. Diga, Jesus fez tudo o que Deus queria que fizesse. Sabe, amados, até os 30 anos, o homem Jesus andou na face da terra, limitado a Israel, limitado à sua cidade natal, Cafarnaum, Jerusalém e as circunvizinhanças. E para quem quisesse falar com o Filho de Deus, deveria pegar uma viagem dura, longa, para ter um encontro com Jesus, o homem ungido, que foi chamado primeiro para a casa de Israel, para dizer a eles que o reino de Deus era chegado. A voz que clamava no deserto anunciava, vai vir um, que é maior do que eu, o qual não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele, quando aparecer no meio de vocês, vai ser dito dele, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo vai me dizer quem Ele é, porque Ele vai descer de forma corpórea, como uma pomba, sobre esse ungido de Deus. Jesus precisou andar ungido por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer aquilo que Deus queria que Ele fizesse. Porque como homem, Ele nasceu aqui, esvaziou-se da sua divindade. Jesus precisava dormir, porque se cansava. Jesus precisava comer porque sentia fome. Jesus sentia todas as necessidades que o corpo humano necessitava. Mas Ele não pecou, Ele não falhou. Ele cumpriu cabalmente aquilo que o Pai queria que Ele fizesse. Aleluia. E eu quero concordar com você aqui que a palavra de Deus é a verdade, amém? Ela está estabelecida para sempre. Deus a exaltou às maiores alturas, nos céus. E Ele vela para que a sua palavra, que é a verdade, é viva e eficaz, que é eficiente, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus. Ela penetra ao ponto de dividir aquilo que a alma não compreende, até o ponto de discernir as intenções do coração humano. Sabe, ninguém enxerga como Deus enxerga. E eu dou graças a Deus por isso. Porque enquanto alguém poderia olhar para mim dizendo, não vale nem um centavo, não vale o que o gato enterra,
perdão. Mas o sangue de Jesus foi o preço que pagou pela minha salvação e pela sua. Você foi justificado, lustrado, glorificado, reconhecido também nos céus, e hoje também precisa manifestar a glória dos filhos de Deus, porque uma geração pecaminosa aí geme e chora pela manifestação de quem? Quem é filho aqui? Diga, eu vou brilhar a luz da glória de Deus. Sabe, amados, eu estava fazendo o devocional hoje pela manhã e peguei um estudo da Bíblia, do aplicativo, e fui estudar. Mas, amados, aquilo ali me pegou, que eu pensei que eu ia só ler aquele devocional e marcar o dia do estudo e seguir a sequência. Mas eu não pude parar e continuei quase que o mês inteiro num dia só. Por quê? A palavra de Deus para quem é crente, diga, para quem é crente, a palavra de Deus é alimento. E quanto mais você come algo que gosta, você sente mais vontade, sim ou não? E amados, uma santa convocação do Espírito Santo para mim e para você. Não esqueça a sua Bíblia em casa. Não esqueça ela guardada num canto. Deus está chamando nós crentes para um tempo de intimidade, porque você vai ter que andar com a verdade todos os dias, porque o falso está aí sendo levantado como bandeira. E você precisa ser prático, precisa ser conhecedor da verdade, precisa viver à altura do conhecimento e do chamamento, para que você não seja levado como qualquer menino, como um vento de doutrina qualquer, ensinando qualquer coisa que Deus não fez, sendo colocado diante de Deus, como sendo o resultado de Deus. Por exemplo, se você vacilar, Deus vai te castigar. Amados, o julgamento de Deus é perfeito. Vai chegar o tempo em que todo joelho vai se dobrar, à força, não mais pela graça. Vai chegar o tempo em que toda língua vai ter que dizer que Jesus Cristo é Senhor, mesmo sem querer, para a glória de Deus. Mas hoje estamos vivendo a dispensação da graça, do favor imerecido, do poder de Deus disponível, e com a pessoa maravilhosa, gloriosa e santa do Espírito Santo, que manifesta o poder da palavra, através de lembrar o que Cristo disse, através de lembrar o que Cristo fez, através de nos guiar em toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. E nós precisamos ser originais na verdade. Tem um livro do irmão Kenneth Hagin, não lembro agora o título dele, mas ele diz que existia um homem nos Estados Unidos, da Polícia Federal, e esse homem era treinado para identificar notas falsas. Esse homem estudou tanto que ele foi premiado em todas as vezes que ele precisou agir, intervir numa situação de alguma falsificação, por mais que os bancos fossem enganados, por mais que as pessoas que operavam o caixa eletrônico ou o caixa do banco, que mexiam com o dinheiro, fossem enganados e pegassem uma moeda falsa, uma cédula falsa, esse homem nunca foi burlado. E alguém, depois no tempo de aposentadoria dele, foi homenageá-lo e perguntaram: nossa, o senhor é muito bom. E disseram para ele: como é que o senhor faz? O senhor conhece muitas falsificações. Ele disse: não conheço nenhuma falsificação. Eu vivo manuseando a verdade, a verdadeira, a cédula real. Eu manuseio, eu conheço, estudo e conheço ela por dentro e por fora. Por isso, qualquer coisa que é falsa, que chega na minha mão, eu identifico, porque eu tenho intimidade com o que é verdadeiro. E sabe, Deus está chamando a mim e a você para ter intimidade com o Deus verdadeiro, o Deus da palavra. Amém? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que também é seu Deus, que também é seu Pai, que também tem uma aliança firmada com você por causa do sangue de Jesus. Amém? Aleluia. E eu estou aqui com o livro do irmão Kenneth Hagin, Curso de Estudo da Cura Bíblica, um dos livros que eu indiquei para você comprar. E a gente vai só pincelar alguns tópicos dele aqui, porque a gente vai ler o que a palavra diz a esse respeito. Amém? Hoje é um culto de ensino, você vai buscar as informações na palavra. Cura é exatamente Deus em ação. Doença não tem nada a ver com Deus.
Amém? Quem lembra que Jesus ensinou a oração que a gente conhece aqui por a oração do Pai Nosso? Amém? Então, ele diz, olha, quando vocês forem orar ao Pai, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Vamos parar aqui. Deus tem uma vontade, amém? E Deus tem uma vontade perfeita, agradável e boa, amém? Então, lá no céu tem AIDS, lá no céu tem câncer, Covid-19, 2021, sei lá quantas mais para chegarem, todos os tipos de praga, aquelas pragas que Deus, segundo o texto da velha aliança, no original diz que há algo que significa tanto permitiu quanto mandou e enviou. As pragas do Egito, está tudo lá guardado. Agora, para os próximos anos, Deus enviar, não é isso? Diga, nos céus, a vontade de Deus é perfeita. Sabe, quer conhecer o que Deus vai fazer com a doença? Olha Apocalipse. Doença traz tristeza? Doença traz dano, dor, sofrimento. A Bíblia diz que nos últimos tempos, Jesus veio, novos céus e nova terra, e Ele vai fazer o quê? Enxugar dos olhos todas as lágrimas, vai cessar todas as dores. Então quer dizer que se a vontade de Deus, que Jesus mandou orar, é perfeita lá no céu, aqui na terra não deve ser diferente. Só um amém. Eu vou te dar uma chance de você pensar. Se a vontade de Deus é boa, e lá nos céus não tem anjo nem gripado, não tem anjo nem com a asinha quebrada, o que um dia arrastou a asa para fazer coisa errada, caiu, e ainda levou uma turma com ele. Quem está entendendo isso aqui que eu estou dizendo? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Jesus disse que eu devo orar e chamar essa vontade aqui para a terra, como é feito nos céus. E Jesus trouxe o reino de Deus, sim ou não? E você, quando disse sim, Jesus, você é Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito Santo veio para você, transformou você em uma nova criatura e te deu uma identidade no reino de Deus, de filho e filha. A natureza divina hoje veio habitar dentro de você. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento dele. Aí ele vai e te mostra que você deve sofrer na carne. Vai e te mostra que ele precisa te corrigir com doenças. Amados, você já parou para pensar que no céu não tem doença e que aquilo que ele veio trazer foi o reino dele para dentro de você e você vai manifestar a vida de Deus? Não existe nenhum texto bíblico dizendo que Deus tossiu diante do adversário. Nem quando ele se ri, né, no Salmo 68. E se ri Deus dos seus adversários. Zomba deles o Senhor. O diabo tenta trazer uma identidade de que Deus está causando enfermidade. Mas Atos 10, 38, por gentileza, projeta aí. Se você quiser, abra sua Bíblia. Atos 10, 38 diz o quê? Como Deus ungiu a Jesus, naquele batismo lá nas águas, quando ele saiu do Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, e curando, e curando, e curando a todos os oprimidos do... Por quê? Vamos pensar, onde foi que entrou esse conhecimento na igreja do Senhor, que Deus vai te julgar pondo enfermidade? Diga, Deus é perfeito. Diga, Deus é luz, e nele não há trevas. Você acredita que doença é das trevas? Jó, talvez você pense assim, mas pastor, veja Jó, ele foi reconhecido como justo e temente a Deus, e Deus deixou uma doença estragar literalmente a vida dele. Não, amados, sabe que Deus, através da sua palavra, trouxe a revelação dos seus pensamentos para mim e para você?
Sim ou não? Provérbios 18 diz que vida e morte está no poder da nossa. Aquele que bem a utilizar será o quê? Farto do seu fruto. O que é que Jó diz antes da redenção? O que eu mais temia me sobreveio. Quem temia? O que é que o apóstolo Paulo diz a respeito dos filhos que não receberam de novo o espírito de escravidão, mas receberam o espírito de adoção para serem chamados filhos, não para andar de novo atemorizados, como se um dia Deus tivesse de mau humor, acordou na segunda-feira cansado do domingo que ele operou tantos milagres, mas está tão cansado que você vai orar de madrugada, porque de madrugada é melhor, menos gente, e você vai receber. Aí Deus está cansado, porque ele operou muito milagre no domingo. Aí ele se acorda de mau humor e te bota uma doença. Menino, não me chama mais não, pelo amor de mim. Não existe isso, amado. Não tem base bíblica para isso. Agora, o homem, por ser naturalmente tendencioso a usar das coisas da carne, cai num, como se diz, abismo. A Bíblia diz que o pecado é concebido pelas próprias concupiscências dos homens, sim ou não? Tiago fala sobre isso no capítulo 1. E o homem, com seu desejo desenfreado, vai lá, se sente tentado, cai na tentação, peca, e por causa do pecado gera-se uma legalidade para a morte. Aí depois diz, foi realmente, eu errei, foi Deus que me pegou. Não, amados, o diabo é sujo, e ele não é um ótimo teólogo, por mais que ele saiba dizer a Bíblia, por mais que ele saiba falar de que está escrito, e a Bíblia diz que ele teme e treme diante do poder da palavra de Deus. Nós devemos ser, no mínimo, tementes ao Senhor, ao ponto de rejeitar qualquer informação de que coloca Deus contra a parede, dizendo, Deus é aquele que te faz adoecer. Porque ele disse lá na velha aliança, lá em Êxodo, Deuteronômio, que ele seria o Senhor que sararia e tiraria do meio do povo as suas enfermidades. E não permitiria que as enfermidades que chegaram para os egípcios tocassem no seu povo. E o povo dos hebreus viveu plenamente no deserto sem nenhum resfriado. Você já viu um tempo seco no ambiente? Alguém já viajou? O irmão lá já viajou muito de caminhão, já deve ter andado em alguma área seca, a ponto da garganta ressecar, ficar rouco, ardendo, pega uma inflamação, pega um vírus, alguma coisa no ambiente e se sente muito mal. Deserto tem isso. Foram 40 anos, amados, só morreu quem disse que iria morrer no deserto, porque até as serpentes venenosas que picaram esses homens, você já ouviu falar desses textos, Deus mesmo mandou que o povo, que Moisés levantasse uma serpente de bronze, para que o povo que olhasse para a serpente, mesmo sendo picado, não morresse. Como é que Deus é tão misericordioso com um povo que murmura, e diz, eu tirei as enfermidades do teu meio, veja que o povo não morreu doente, nem topou, nem quebrou o sapato, nem rasgou a roupa, ainda estava cheio de ouro, de prata e de peças, estava cheio de despojo, sem gastar um centavo, comendo de graça, bebendo água de graça, sendo favorecido quando o sol estava quente, sendo esquentado quando a noite esfriava demais, e ainda diziam, ele nos rejeitou, ele nos trouxe para o deserto para morrer. Diga, murmuração atrai ouvidos de quem? De Satanás, ao ponto dele dizer diante de Deus, olha Deus, tivesse aquele trabalho medonho, levantasse 10 pragas para esse povo sair, olha que povo de dura serviço. Foi isso que ele fez em Jó. Diante do Senhor vinham os filhos de Deus para que uma prestação de contas e dizer de onde estava indo. Satanás vem no meio deles e diz, eu estava passeando e rodeando pela terra. Aí Deus faz o quê? Disse Jó aquele vacilão, que ele é um vacilão, né? Medroso, cabra frouxo, a gente diz para cuidar dele, os anjos estão lá, e ele medroso, né? Foi assim que Deus disse? Deus disse, olha, já que tu passeou pela terra, tu viu Jó, homem temente a Deus,
que se abstém do que é mal. Aí o diabo faz o quê? Também, você só cerca ele de doença, deixa ele miserável, pobre, segue nu. Foi assim? Não, o diabo mesmo disse, você, Deus, faz ele andar na graça, faz ele andar cercado de favor, faz ele saudável, os filhos dele estão lá diante deles, as fazendas dele estão lá, os bens dele estão lá, ele está prosperando num ambiente desértico. Também, né, se não fosse isso, o diabo já estava dizendo quem era Deus. Deus é aquele que abençoa. O que é que Deus diz? Por permissão, por algo permitido, não por algo causado por Deus. Amém? É claro esse texto. Deus não causa as doenças e as feridas de Jó. Deus não causa as tempestades. Oh, glória a Deus, obrigado, Espírito Santo. Quem lembra de Jesus na tempestade lá, que ele estava orando e pediu para os discípulos irem para o barco adiantando para ir lá para o outro lado, para a aldeia de Genezaré. E ele desceria depois de orar, já indo alta madrugada, e os discípulos desesperados, pensando que era um fantasma, e ele para aquele ambiente de destruição. Se Deus é aquele causador dos tsunamis, terremotos, desgraças aqui na face da terra, quem pode impedir a Deus? O dia que Deus decidiu destruir toda a humanidade, Ele o fez muito bem, e só usou de misericórdia para com a família que creu. Quem conhece o dilúvio aqui? Um dia que Deus assim decidiu, Ele o fez muito bem, e Ele, pela sua graça, como Ele é gracioso, Ele salvou Noé e sua família, e fez dessa família, numa nova aliança, uma certeza de que eles seriam saudáveis. Quem já viu um ambiente cheio de morte, onde corpos estão dentro da água, essa água, aqui está nele, algumas substâncias do corpo vão apodrecendo, vão danificar a água, vão apodrecer a água. No mínimo, uma das coisas acontece. Cianeto se manifesta, né, no meio dessas decomposições. A água fica imprestável. Já imaginou? Noé está com sede. Vamos pegar da água. Ih, é o defuntinho aqui boiando. Nem isso. Veja como Deus é Deus de preservação e não de destruição. Deus é Deus de aliança perfeita e não de falta. Deus é aquele que desde Adão prometeu o paraíso perfeito, completo, inteiro e tudo bom. É assim que Gênesis diz. Tudo que Ele criou, Ele disse, é bom. E quando disse que o homem estaria lá e que criou o homem, Ele disse, é muito bom. Ele não disse, vai ficar doente. Vai passar com aquela alergia por causa do pelo do gato. Ou aquela pena de uma árvore lá estranha, que deve estar com um cheiro muito ruim, ele vai pegar uma virose. Adão andou no meio disso tudo. Nunca adoeceu. E para provar que a vida de Adão era tão boa, ele viveu mais de 900 anos, mesmo depois da maldição do pecado. Pelo poder da vida do próprio Deus, que foi colocado dentro dele. Mas o pecado destruiu. Por causa da morte espiritual, morte física apareceu. E com isso, os descendentes de Adão receberam uma espécie de DNA defeituoso, tendencioso ao pecado e arbitrariamente sendo julgado por suas decisões erradas. Um prostituto, ele vai ter as consequências da sua vida de prostituição. Doenças venéreas. Pessoas lascivas demais vão trazer para si, sobre si, a consequência na sua carne. Não é Deus, é o diabo. Pornografia chama para a tendência de erro, de sexo, sei lá, desorientado, extravasando. Chegou o carnaval, a festa da carne. Vamos se liberar, ninguém é de ninguém. Quem já ouviu isso aqui? E Deus colocou o homem para a mulher. E colocou para o casamento o sexo.
E a perversão de um prazer momentâneo trouxe as doenças para o relacionamento sexual. Maldição no local que era bênção. Morte no local que deveria se transmitir vida. Tudo isso por causa do primeiro homem que entregou o seu domínio para aquele que traria a maldição para a humanidade, Satanás. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versos 9 e 10. Eu vou dar uma adiantada que o tempo está correndo, se puder projetar. E você acompanha aí na sua Bíblia, Evangelho de João, versículos 9 e 10, capítulo 14, versículos 9 e 10, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. O contexto é Filipe perguntando que ficaria tudo bem, depois que Jesus fosse, mas pelo menos ele mostrasse o Pai. Aí ele ficava tranquilo, ficava leve e solto diante de Jesus, porque ele queria ver o Pai. Aí Jesus disse: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz o quê? Quem está lendo aí? O Pai que está em mim é que faz as obras. Então Jesus agindo, era Deus agindo. Jesus falando, era Deus falando. Por meio de Jesus, porque ele disse que só falava o que ouvia o Pai falar. Só fazia o que ouvia o Pai fazer. Então Jesus foi exatamente como o escritor de Hebreus diz, a expressão exata da divindade. A expressão exata da vontade de Deus, do ser de Deus, do pensamento de Deus, de tudo que Deus queria fazer, Jesus fez. Amém? E cura era Jesus agindo, Deus agindo através de Jesus, porque ele era ungido pelo Espírito do próprio Deus, que ungiu para fazer o quê? Libertar os oprimidos de quem? Entendeu? Está claro? Uma teologia simples: Deus bom, diabo ladrão, roubador, destruidor e assassino, desde o princípio. Mentiroso, enganador. Quem quer conhecer mais a Deus aqui? Deixa eu te dar uma dica. Pega a palavra de Deus, que é a primeira coisa que chegou naturalmente para você entender, mas seja guiado pelo Espírito de Deus. E conheça a Deus na intimidade. A oração faz com que você tenha intimidade com seu pai. Do jeito que você gostaria de conversar com seu filho, e seu filho ter intimidade com você, Deus espera de você intimidade com ele. Deus primeiro nos salvou para ter um relacionamento com ele, para depois de ter um relacionamento com ele, mostrar o que ele faz através de nós. Amém? Ele nos lavou, nos limpou, nos justificou, nos curou, para mostrar como é que se vive bem no reino de Deus. E no reino de Deus não há injustiças, e doenças são causadas pelo diabo. E muitas das vezes não vai ser o pecado, algo praticado como um pecado, que fez com que você caísse em enfermidade. Talvez você negligenciou uma coisa simples: dieta. Açúcar demais, sal demais, trabalho demais, dorme mal, come mal, força demais o físico que você não tem estrutura para fazer. Deixa eu dizer uma coisa: conheça os seus limites. Não fique limitado, mas conheça os seus limites. Obedeça aos limites do seu corpo, porque foi um tal de Deus que criou esse corpo antes de você nascer. Foi Ele quem te deu a estrutura. Nada mais justo do que ser orientado para fazer a coisa certa. Vou dizer isso de novo. Nada mais justo dos criados por Deus ser orientado pela palavra de Deus para fazer o que Deus quer. Porque Deus sabe o pensamento que Ele tem a seu respeito e ao meu respeito. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Quem quer andar em saúde divina plena aqui? Amados, em nome de Jesus, queira isso, porque foi Jesus quem conquistou isso para você. Por mais que aqui tem uma irmã que trabalha em consultório odontológico, ela trabalha ali atendendo o povo, recepcionando, sabendo que tem pessoas doentes, que chegam com inflamações, com necessidade até de cirurgia, sim ou não, irmã? Mas o que acontece?
Deus está usando a inteligência dos homens para alcançar, dando favor e graça. Mas só que Ele já providenciou e pela fé você recebe. Por mais que você precise, não estou dizendo, deixa o médico para lá, joga isso fora, porque Deus não quer mais um médico. Não, amados, não vai nisso. Seja inteligente. Se você precisa de um médico para te diagnosticar de algo, vá, faça o diagnóstico, receba o remédio, ore e dê graças a Deus. Mas aprenda que Jesus já levou sobre si. A palavra de Deus é a verdade. Está estabelecida para sempre. Ele não muda, Ele não desistiu, Ele não vai desistir de você. Por que você desistiria de viver tudo que Deus tem para você? E Ele tem projetos maravilhosos. E vai fazer com que você descanse em longevidade de dias. Eu estou crendo que Jesus daqui a pouco, a um abrir e piscar de olhos, Ele volte. O som da trombeta e a gente vai embora. Mas também estou crendo que chegarei a ditosa velhice, vou chamar a minha turma e vou dizer, estou indo embora, fique em paz, vou para casa, vou dormir. E vou acordar lá em casa. Aleluia. Se homens na velha aliança fizeram isso, quem viu Abraão tendo um infarto? Um versículo, cita aí para mim. O versículo que Jacó estava andando, correndo, desesperado, e caiu duro. Deu cãibra no coração dele. A Bíblia diz que ele ficou tão velho que os olhos ficaram pesados. Abraão ficou tão velho que os olhos já não mais enxergavam. Abraão, amados, ele foi casar de novo com 120 anos. E ter 4 filhos. Ô, velho disposto. Está entendendo isso? E era um homem que era velho, com seu corpo amortecido, que resolveu seguir um Deus que ele não via, para uma terra que ele nem sabia para onde ia, e resolveu crer, e ele virou o pai dos que creem. E por causa da geração de Jesus naquela nação, por causa da carne, e em Cristo nós estamos, sim ou não? A bênção do crente Abraão chegou para mim e para você. Se Abraão poderia ter vigor há mais de 100 anos, ou com mais de 100 anos, quem sou eu e quem é você para negar o fogo que Deus colocou dentro? Diga, eu vou viver tudo, porque eu sou sarado, eu sou curado pelo sangue de Jesus, pela cruz que Ele providenciou, a minha salvação, Ele me curou. Ele não vai curar, ei, mesmo que você esteja precisando agora de um milagre, Jesus já fez. É como aquela casa que você está sonhando, todo dia você entra na internet, está lá, aquele mansão maravilhoso, 25 quartos, 35 piscinas, cada uma olímpica, para cada menino que você vai ter, ó, ainda tem um iate com um salva-vida do lado, se o menino cair, os cachorros, tudo lá do lado, uma plantação boa, um ambiente bom, onde tudo que você precisa está lá. Isso é a salvação que Deus fez para mim e para você. Não algo material, mas que vai se manifestar no material, porque o espiritual veio antes do terrestre, do material. Tudo veio a existir por causa da palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele agora está onde? Diga, no meu coração. Diga, a palavra viva está no meu coração. E ela é vida para mim. Aleluia. A palavra e Jesus são um só. Eles dão um testemunho da vida do próprio Deus. E Ele já levou sobre si. Ele já desnudou o seu braço com grande salvação. Ele já redimiu a nossa vida da cova. Ele já tirou as enfermidades do nosso meio. E já impediu até de sermos estéreis. Na velha aliança, Deus olhando para o povo de Israel, disse, olha, não vai haver no meio de vocês quem seja estéril. Nem homem, nem mulher, nem animal, nem nada vai ser estéril no meio de vocês. Porque eu sou o Senhor que te sara. Sabe, Balaão foi contratado a preço de dinheiro mesmo, dizendo, olha, vai lá e amaldiçoa esse povo. Sabia que tudo que você crê acontece? Fé vem pelo ouvir, e ouvir aquilo que se diz. A gente sabe que a fé verdadeira e genuína vem da parte de Deus.
A outra coisa que você pode acreditar é que vai chegar uma nova cepa desse vírus. E todo mundo vai pegar. Entendeu? Você fecha a porta. Está chegando, eu me lembro, há mais de 15 anos atrás, o apóstolo Bud Wright pregando para o povo o verbo da vida, dizendo: irmão, eu estava assistindo um programa, e ele fazia até o som do repórter, vai chegar uma nova gripe da China, e vai matar todo mundo. Ele dizia: eu vou pegar. E o que acontecia? Ele pegava, ele adoecia. Mas no dia que ele entendeu pela palavra de Deus que ele não precisava receber o pacote do inferno, mesmo que 1000 caísse pela sua esquerda e 10.000 à sua direita, ele deveria crer que o Senhor é o seu refúgio e a sua segurança, e ele não seria atingido. Assim seria. Sabe, você já teve um tempo de acreditar tanto em Deus, que você disse: não, amanhã eu boto para quebrar. Amanhã eu vou fazer aquilo certo, amanhã vai dar tudo certo, e você vai lá e faz, e parte daquilo que você falou aconteceu, e algumas coisas você até esqueceu, deixou de falar, e não fez do jeito que você tinha dito, e você viu algumas coisas deixando de acontecer. Uma das características que o diabo faz é que você pare de falar o que a palavra diz, para falar mal da palavra e falar mal de Deus, tirando o teu foco do resultado correto, porque Deus já te enviou e te designou para dar frutos. E frutos que permanecem. Quem é frutífero aqui? Você tem a vida da videira verdadeira, sim ou não? A seiva do próprio Deus flui no seu corpo, sim ou não? Então, amado, se você foi digno de salvação, a salvação é completa, é plena, perfeita, inteira. Nesse pacote tem cura, preservação e até livramento da miséria, da pobreza mesmo, porque Jesus, sendo rico, ele se fez pobre para nos enriquecer. E alguém pode dizer: não, calma, pastor, esse enriquecimento era espiritual. Abraão é a prova do que Deus espiritual fez com o homem natural. Vai ver Gênesis capítulo 12. Depois 14, 13, 14, 15, 16, a palavra de Deus diz que Abraão passava fome, né? Abraão era tão pobre que o sobrinho dele, colado com ele, começou a prosperar tanto que a terra não suportava o gado dele e do sobrinho. E ele era tão pobre que ele saiu somente como o povo costuma dizer no interior, né? Só puxando a gatinha, né? E alguns nem a gata para puxar. Não, Abraão saiu tão abençoado e ficou tão próspero que a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Sim ou não? Quem já leu esse texto aí? Pelo amor de Deus, me ajuda. Pode ser que eu tenha visto em alguma história da carochinha. Não, é palavra de Deus. Se na velha aliança Deus prosperou o homem que ainda não tinha o Deus dentro, e alguns pastores dizem que naquele tempo esses homens, por mais que servissem na aliança com Deus, eles eram servos, não filhos, porque filho de Deus só veio ter depois que Jesus morreu e ressuscitou e deu vida nova naquele que cresce na sua obra na cruz. Quem entende isso como verdade aqui? Você só se tornou filho quando você aceitou a morte vicária de Jesus. Mas antes, na velha aliança, não existia filhos de Deus. Por mais que os homens fossem ditos aqui na velha aliança, os filhos de Deus, aquele povo que tem aliança é filho de Deus. Mas, amados, o filho de Deus, o filho espiritual de Deus, sou eu e você hoje. E a Bíblia diz que a aliança de Abraão é perfeita, e a fé do crente Abraão chegou para mim e para você através de Cristo. E as coisas que aconteciam de favor e graça, de obediência à aliança, com cura, preservação e cuidado da parte de Deus, chegou para mim e a você por causa de Cristo. Mas só que ele disse que algo faria melhor. Ele faria algo bem mais perfeito. Não seria uma aliança mais motivada ou parada, quebrada por causa da pecaminosidade da carne. Eita, quase que falo em línguas. O homem pecaminoso, com a carne tendenciosa ao pecado, falhava. Mas Cristo trouxe a perfeição. Ele nos restaurou no Espírito, aquilo que motiva a ação correta. Ele mudou a motivação e trouxe a inspiração.
e a revelação para manifestar a vida do próprio Deus no seu corpo. Então a velha aliança com o homem Abraão chegou para mim e trouxe fé, e ela abre para mim a possibilidade de viver uma vida poderosa em Cristo Jesus, uma vida abençoada, uma vida suprida em todas as áreas. Paulo disse que orava pelos Tessalonicenses dizendo: olha, eu oro para que Deus mantenha íntegro o seu espírito, alma e corpo. Íntegro quer dizer inteiro, sem nenhuma deficiência, nenhuma imaturidade, nenhuma imperfeição, inclusive nenhuma fraqueza. Oh, aleluia! Todas as leis naturais, amados, acontecem até hoje, são firmadas até hoje, por causa do poder da palavra de Deus. Se você quiser um dia pular aí de cima do prédio, eu aconselho que nunca faça isso. Mas se você pular, vai cair, vai se machucar. Porque a lei natural da gravidade vai te puxar para baixo e vai te esborrachar. Em nome de Jesus, seja só isso um exemplo, não uma motivação. Amém? Que o Senhor te preserve com sanidade mental, sanidade física e espiritual, para que você nunca jamais atente contra o dom da vida que Deus colocou em você. Amém, Espírito Santo. Perceba um alerta aqui. Não é com ninguém aqui, amém? Espírito de morte. Eu ordeno em nome de Jesus, saia e pare de influenciar a mente dessas pessoas, que por um acaso estejam assistindo esse culto como uma convocação do Espírito Santo, estejam pensando em tirar sua própria vida. Eu declaro em nome de Jesus lucidez, para que parem essa investida. Aleluia, Espírito Santo, você é Deus aqui de perto e Deus de longe. Obrigado pela tua unção tocando essas pessoas, e na sua mente trazendo lucidez, para que percebam como é frágil a vida humana, mas quão importante na mão de Deus ela é. Eu declaro vida no local da morte, livramento no local da tendência de morte, em nome de Jesus. Seja em hospital, seja em casa, seja onde for, nós anulamos o poder de influência sobre essa mente, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. E cremos, Pai, nos teus anjos agora, acampados ao redor dessa vida, cuidando e guardando, em nome de Jesus. Pastor, o que foi isso? Uma percepção no reino espiritual. Pessoas que hoje estão tendenciosas por causa da falta de visão, falta de fé, falta de visão para uma solução. E nós temos solução. Chama-se Jesus Cristo. Aquele que sara, aquele que muda a circunstância. Em nome de Jesus, oportunidade de salvação. Eu não sei quem foi, mas eu percebi alguém intentando contra a sua própria vida. Está cancelado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, saia e vá embora e nunca mais volte. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo poder de vida fluindo no ambiente, pessoas cristãs chegando junto dessa pessoa. Aleluia. Obrigado por você, Espírito Santo, visitando agora, nesse instante. Nós intercedemos como igreja de Cristo nas UTIs da cidade de Vitória, nos hospitais próximos e distantes, Pai, nos postos médicos, nas urgências, agora, nesse instante, trazendo redução do mal, trazendo estabilidade no corpo físico, trazendo capacidade mental e inteligência para os médicos que estão nesse plantão, nos enfermeiros com a mão leve e fácil para fazer o atendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós recusamos Vitória de Santo Antão com a tarja de cidade de morte, de cidade de crime, de cidade onde impera o mal, e declaramos Vitória de Santo Antão terra de salvação, terra de livramento, terra onde o aflito vai ser encontrado e paz vai chegar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por pastores tementes a Deus, que falam a verdade da palavra sem temor e sem nenhuma vergonha,
levando o evangelho da paz, porque o teu evangelho é poder para todo aquele que nele crê. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Diga amém. A Bíblia diz que a respeito de qualquer coisa, se 2 ou 3, eu estou vendo que tem mais gente aqui. Está ligado, diga, está ligado. Diga, está feito. Amém? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Mas eu não fico com problema nenhum de o Espírito Santo intervir no meio da minha ministração, porque eu prefiro que ele cresça e eu desapareça. Que ele faça o que ele precisa fazer no nosso meio. E eu sei que isso é uma manifestação do Espírito Santo. Diga, Deus, por meio do Espírito Santo e seus dons, age no meio da igreja. Enquanto você estava orando por alguém, Deus socorreu você. Eu vou dizer isso de novo. Enquanto você tomou conta de alguém, como aqueles guerreiros que foram com Davi e cansaram, e ele disse, vai alguns comigo e outros que estão muito cansados, fica com a bagagem. Vai ter a mesma quantidade do despojo. Vai ser dividido tudo por igual, porque você cuidou de alguém que precisava mais. Vai chegar na hora da sua necessidade provisão, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, obrigado, Pai. E Deus em Jesus, curando, manifestando o bem, libertando os oprimidos do diabo, porque essa era a vontade dele, de que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança. Quem lembra daquela mulher encurvada, que entrou na sinagoga? E Jesus disse, importava que essa filha de Abraão fosse liberta do cativeiro de Satanás. Não era o cativeiro de Deus. Sabe, enquanto Israel andava praticando bem a aliança, praticando tudo que Deus mandou ao seu servo Moisés, nenhum filho morreu. Nenhum gado deixou de ter filhotes. E eles puderam, pela fidelidade ao Senhor, entregar a sua oferta de sangue das colheitas, das festas que Deus colocou para eles, levando as ofertas diante do altar. Mas todas as vezes que a aliança era quebrada, dava-se uma legalidade para a enfermidade chegar. Amém? Glória a Deus. Quem quer saber como Deus agia? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Quem sabe que isso aqui é Jesus fazendo? Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, diz Jesus, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? Jesus fazendo era Deus fazendo. Jesus falando era Deus falando. Por meio dele, ensinando seu pensamento, a sua ideia de reino. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Salmos 89, versículo 11. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste. Aleluia. Sabe o que é isso aí? Deus firmou e fundamentou todas as, as forças da natureza, as leis naturais, as coisas que regem desde o universo, como se funciona, e tudo hoje permanece. E Jesus era a expressão de Deus aqui na terra. Será que ele parou, porque era só para o livro de Atos? Será que ele parou, que era só para um tempo inaugural, de inventar uma nova história, de uma nova reunião, não sendo mais na sinagoga, mas uma igreja dos crentes evangélicos? Não, o que Deus estabeleceu como lei perfeita na natureza, continua funcionando. Quanto mais a lei espiritual. Romanos capítulo 8, a partir do 1. Isso é um remédio para mim e para você. Agora, quando?
Vou perguntar isso de novo, que eu quero que você fale. Porque você vai dar legalidade para a sua vida acontecer isso. É sobre a sua casa, sobre a sua família, é sobre você isso aqui, ó. Agora, pois já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus aqui. Então é para você. Agora, pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque a lei do Espírito de vida, para aqui. Porque a lei do Espírito de vida, porque a lei das enfermidades e doenças e destruição, não? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te fez o quê? Tem certeza? Em que tempo está isso? Passado, já aconteceu. Você sentindo ou não, já aconteceu. Deixa eu te dizer, creia, porque você crendo, você vai ver a glória de Deus nessa área. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Próximo. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne de Cristo o pecado. Diga: eu estou livre para viver a minha vida diante do Senhor, sarado, curado, cheio do Espírito Santo, falando a palavra da verdade e manifestando a glória dos filhos de Deus. Sabe, isso é boa notícia da parte de Deus. O Evangelho é perdição para os que não creem. Mas quem crê no Evangelho de Jesus Cristo aqui? Então ele é salvação, preservação, saúde divina, prosperidade. E o Senhor se entristece com a prosperidade do seu servo. Não é assim não o texto que Davi fala, não? Oh, aleluia! Porque o Senhor se alegra na prosperidade do seu servo. Sabe por que Deus se alegra? Porque você vai estar vivendo o plano dele. Sabe, não tem como eu chegar para uma pessoa que está doente, todo quebrado, dizendo: Deus é bom. Olhe para mim, eu sou exemplo de um cristão seguidor de Cristo. Eu estou todo quebrado. Estou endividado até a 25ª geração. Estou devendo a Deus e ao diabo e a quem vier na próxima geração. Estou com o nome sujo. Estou todo quebrado. Estou todo cheio de pecado. Olha, faça o que eu lhe digo, não faça o que eu faço. Não, Jesus mudou esse ditado na minha e na sua vida. Ele colocou o estilo de vida da fé. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Não, vamos para o 12. De modo que em nós opera a morte, será Paulo falando para o povo de Coríntios, sobre as coisas que ele sofria e a vergonha que ele passava, as afrontas contra o seu apostolado. E aqueles que andavam com ele, disse: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Próximo. Tendo, porém, o mesmo Espírito como está escrito, eu criei, por isso é que... Veja a conexão. Eu creio e eu falo. Fé tem uma voz. Fé tem uma palavra a ser dita, mas não é qualquer palavra. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Falamos o quê? Diga: a palavra de Deus. Diga: a minha aliança é na palavra de Deus. E Ele me garante saúde perfeita. Amém? Não deixa, eu sei que a gente poderia, para várias áreas, espíritos de enfermidade, sim ou não? Jesus fazia isso. Dizia: um espírito de enfermidade, de surdez, e emudecia um jovem. Um espírito que fazia a pessoa ficar assim. E alguns perguntavam: Jesus, esse que está cego aí, foi ele que pecou ou os pais dele? Para que ele nascesse assim?
Aí Jesus diz o quê? Nem ele, nem os pais, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Aí as pessoas estão vendo que Deus coloca a enfermidade para ser glorificado no meio. Não, amados, a enfermidade era para a glória de Deus, que Ele ia mostrar como é que se tira, que Ele ia mostrar como se abre os olhos dos cegos, que Ele ia mostrar que o reino de Deus começou na terra, porque vai ser feito do jeito que é no céu. E aquele cego passou a ver. O morto, toda vez que se encontrava com Jesus, ia para o inferno com tripa e tudo, né? Não. Jesus ressuscitava. Jesus trazia da morte para a vida. Se para a morte natural Jesus trouxe resultados, o que é uma gripe? O que é uma enfermidade física? O que é uma deficiência? Sabe, a unção que opera no corpo de Cristo é a mesma unção que está no cabeça, diga amém. O Espírito de Cristo habita em você, amém? Então o Espírito Santo, ele anda mancando, ele anda encurvado, ele anda precisando de óculos. Calma, não estou te condenando, estou abrindo teus olhos, creia. Creia e você vai ver a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Não a diabetes, porque o teu sangue não é do diabo, nem das dançarinas dele. Nem do açúcar excessivo no seu corpo. Se você se domina, diabetes não tem nada a ver com o teu corpo. Se você se domina, pressão alta não tem nada a ver com o teu corpo. Se você se domina e teu corpo é apresentado como Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, como sacrifício vivo, santo e agradável. Deus não costuma rejeitar as ofertas, a não ser que você esteja com alguma coisa contra algum irmão. Não é assim que a oferta, ele diz? Se você tem alguma coisa, ou o teu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a sua oferta aí, vá se retratar com o seu irmão, depois volta. Quem lembra que o culto é uma forma de você se ofertar ao Senhor, de se apresentar diante do altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Se você está andando em santidade e sendo agradável ao Senhor, o que é que o diabo tem a ver contigo? O que é que a enfermidade que Jesus já levou tem a ver contigo? Amados, a porta está aberta. Você só precisa receber pela fé o que Jesus já conquistou. Sabe, é muito bom e muito emocionante a gente cantar aquelas canções, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E ficar só como uma boa poesia, uma boa ideia, uma boa letra. Não, isso é uma boa vida. Chame para você isso. Fica de pé, em nome de Jesus, a gente já vai encerrar. São 9h36. Aleluia. E a gente vai encerrar com isso. Eu creio que o poder da palavra de Deus e a fome e sede do Espírito Santo em você vai fazer você procurar. Amados, preste atenção. Quando você quer saber de salvação, você procura saber quem era que salva, sim ou não? Quando você quer saber sobre cura, você procura saber sobre o que a palavra diz a respeito de cura. Amém? Quando você quer saber sobre dinheiro, que a palavra fala mais de dinheiro do que salvação, do que cura, você vai entender os princípios de usar bem o dinheiro pela palavra. Diga, a palavra de Deus é cheia de princípios. Amém? E quando você pratica os princípios, você recebe as recompensas dessa prática. E eu creio em nome de Jesus, fome e sede chegando na sua vida, de conhecer o pensamento de Deus a seu respeito, de conhecer a verdade do Deus que é bom, o Pai das luzes, que tem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, e que vai acontecer na sua vida exatamente aquilo que Ele projetou. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te damos graças pela Tua palavra. Cremos, Espírito Santo, em você lembrando cada ministração, cada palavra dita sobre saúde divina, sobre cura divina. Pai, nós cremos que a Tua misericórdia nos alcança na nossa fragilidade, mas a Tua graça é suficiente para nos fazer andar em novidade de vida. E cremos, Pai, num tempo maravilhoso, onde vamos entender e viver o nosso chamamento em Cristo Jesus, e vamos convocar, aleluia, todos aqueles que creem tanto quanto nós, Pai,
que a cura está pronta, a cura é possível e vai se manifestar em todas as famílias que crerem. E Pai, muito obrigado pela unção do Espírito Santo que está na nossa vida, o poder de Deus que flui em nós, através da Tua palavra que diz: os sinais seguirão aqueles que crerem. E Pai, nós cremos no poder do Espírito Santo fluindo em nossas mãos, e por imposição de mãos, Pai, em qualquer pessoa, em qualquer lugar, seremos canal de bênção, e poder de Deus manifestará, trazendo cura para o aflito, trazendo saúde para os doentes, em nome de Jesus.